Eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Shemote, no livro de Êxodo, para que a gente comece a estudar nessa parte da manhã. Deixa eu só fazer uma breve introdução aqui para os nossos visitantes, e eu peço à congregação desculpa por ser repetitivo nesses casos, mas eu acho que é importante para trazer os nossos visitantes para dentro do nosso cenário e para que o estudo também fique mais explícito, mais claro. Eu preciso ensinar vocês o que nós fizemos aqui, né? Esse serviço que nós fizemos aqui na parte da manhã é um serviço judaico, né? Tudo que nós cantamos em hebraico tinha uma tradução logo embaixo para que você compreenda. Porque o mais importante nós louvarmos o Eterno é emanar algo do nosso interior. Então, você falar palavras que você está cantando em hebraico, entendê-las é muito importante, tá? Nós vamos estudar Parashá. O que quer dizer Parashá? O judeu, para que a gente possa estudar a Torá durante um ano, o que é a Torá? A Torá são os 5 primeiros livros da Bíblia. Gênesis, Bereshit, que é o primeiro livro. Shemot, que é o segundo livro, que é conhecido como Êxodo. Nós temos o terceiro livro, que é o livro de Levítico, Vaikra. Depois nós temos o livro de Bamidbar, que é o livro de Números. E por último nós temos o livro de Devarim, que é Deuteronômio. Então são 5 livros na Bíblia, que nós chamamos de Torá, e o cristianismo chama isso de Pentateuco, né? Então, para que nós pudéssemos estudar, para que possamos estudar durante um ano todos os livros da Torá, nós dividimos isso em 54 porções, de maneira que cada Shabat, na maioria das vezes é cada Shabat, às vezes nós intercalamos 2 parashot, ou de vez em quando nós invertemos uma parashá por causa de algo especial. Durante todo o Shabat nós estudamos uma porção da Parashá. É lógico que nós estudamos toda a Bíblia. Estudamos os livros dos profetas, estudamos os livros históricos, estudamos os livros proféticos, poéticos, estudamos a Brida Hadashá, que é o Novo Testamento. Então nós estudamos toda a Bíblia, né? Aqui é só para ter uma referência. Hoje nós estamos iniciando a 14ª porção da Parashá. Inicia a primeira em Gênesis e aí vai contando as porções. Essa é a 14ª porção. Essa porção se encontra em Êxodo capítulo 6. Abre a sua Bíblia comigo. E ela vai do capítulo 6 até o capítulo 9, verso 35. Então, Êxodo capítulo 6, verso 2, até o capítulo 9, verso 35. E eu gostaria que você abrisse sua Bíblia em Êxodo 6, que nós vamos iniciar a nossa porção lendo esses 8 primeiros versículos desse capítulo, tá? Êxodo 6, verso 1. Diz assim, ó: que o Eterno nos abençoe grandemente, tá? Eu sei que nós já fizemos as nossas orações e eu tenho certeza que Ele há de abrir as portas dos nossos corações. Eu sempre falo que quando nós estamos aqui para estudar a palavra do Eterno, o nosso intuito tem que ser de aprimoramento, né? De evolução, de melhora como ser humano, de melhora como servo de Hashem, de melhora como marido, como esposa, como filho. Então saia daqui com essa intenção. Ontem eu tive um aprendizado que eu acho que é sempre único, né? Ontem eu estava dirigindo e homem no trânsito é um pouco impaciente. Eu não sou tão impaciente assim, mas de certa forma, o homem, na hora que acontece algo imprevisto, ele acaba excedendo da forma como lidar, né? E ontem eu estava no trânsito e eu fui o primeiro a parar no sinal, né? E eu abaixei minha cabeça e depois fiquei olhando para o sinal na lateral, aquele que fica mais baixo para que as pessoas possam ver, que eu estava muito em cima do sinal de cima e fiquei olhando. Quando abriu lá, eu arranquei. Naquilo que eu arranquei, já tinha um motoqueiro parado na minha frente. Ele já tinha... mania do motoqueiro tem, vim no meio, ele vai parar na sua frente, você via. E na minha mente não tinha ninguém na minha frente, né? E eu pressei um pouquinho na moto dele, né? Aí ele começou a me xingar e bateu o capacete no capô, e eu saí nervoso, não xinguei, mas fui bravo com ele, do mesmo tom, e depois eu fiquei questionando. Eu falei, será que essa atitude que o Eterno espera de mim, será que essa atitude que o Eterno espera de um servo de Deus, que eu seja... no mesmo nível de afronta, talvez não do xingamento, mas no tom de voz, que em nenhum momento eu ia xingá-lo, porque não é da minha essência, mas o tom de voz foi igual, né? Eu quis me justificar que ele estava errado, e aí tal, graças a Deus ele foi embora, e eu entrei dentro do meu carro, mas depois quando eu entrei eu fiquei raciocinando, será que essa é a atitude que o Eterno espera dos seus servos?
E é isso, irmãos, eu não tomo isso de forma punitiva, Francisco, não. Eu tomo isso como aprendizado. Eu espero que da próxima vez que ocorra, eu tenha uma atitude diferente. Eu acho que é esse o intuito de nós estarmos aqui. Quando estamos aqui, nós precisamos ter o princípio de buscar um aprendizado, de evoluir. O que eu tenho como ser humano que ainda me faz ser não um representante na qual eu preciso ser do Eterno? Esse é o princípio que precisamos ter a cada Shabat, porque o ser humano nasceu para melhorar, para evoluir. Por isso que Yeshua nos trouxe vida e vida em abundância, para que cada etapa das nossas vidas nós sejamos melhores do que éramos. Esse é o nosso intuito, esse é o nosso chamado do nosso Messias. Então nós estamos aqui, lendo e estudando a Paraxá com esse intuito. Êxodo capítulo 6, verso 1 diz assim, Então disse o Senhor a Moisés: agora verás o que hei de fazer a Faraó, por causa da minha poderosa mão os deixarei ir. Por causa da minha poderosa mão os lançará fora da sua terra. Disse mais Deus a Moisés: eu sou o Senhor. Aparecia a Abraão, é onde inicia a nossa paraxá, né? A Isaac e a Jacó, como Deus Todo-Poderoso. É o Shaddai aqui em hebraico, né? Mas pelo meu nome, o Senhor, Yud-He-Vav-He, o tetagrama, não lhes fui conhecido. Também estabeleci a minha aliança com eles, para lhes dar a terra de Canaã, a terra de suas peregrinações, na qual foram peregrinos, e agora ouvi o gemido dos filhos de Israel, os quais os egípcios escravizavam, e me lembrei da minha aliança. Portanto, diz aos filhos de Israel: eu sou o Eterno. Eu vos tirei debaixo das casas dos egípcios, vos livrarei da sua servidão, e vos resgatarei com braço estendido e com grandes juízos. Eu vos tomarei por meu povo e serei o vosso Deus. Então sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tiro debaixo das casas dos egípcios. Eu vos levarei à terra, a qual jurei a dar a Abraão e a Isaac e Jacó, e darei vós por herança. Eu sou o Eterno vosso Deus. Quando você olha esse texto, aqui depois eu vou te dar o significado, porque que o Eterno fala assim: eu apareci a Abraão, Isaac e a Jacó como o El Shaddai, mas pelo meu nome, Yud-He-Vav-He, que é as duas primeiras letras aqui da direita para a esquerda, que está na frase de cima, Yud-He-Vav-He, eu não me apresentei assim a eles. Quando você entende essa frase, uma pergunta nós precisamos fazer: o que significa, o que representa conhecer a Deus pelo seu nome? Porque conhecer o Wesley pelo nome dele só me faz entender que o Wesley tem uma referência de um nome que me faz identificar. Será que eu saber que o nome de Deus é El Shaddai, Elohim, Hashem, Tsevaot, Adonai de Tsevaot, tantos nomes que nós podemos dar, Elohim, Avraham, Elohei, Avraham, Isaac e Jacó. Será que eu entender o seu nome realmente faz ser reconhecido por ele, que eu o conheço pelo nome? Então uma pergunta que nós precisamos fazer: o que quer dizer que Abraão, Isaac e Jacó conheceu a Deus por um nome, na qual Deus não se revelou a ele, mas Deus ia se revelar com esse nome para Moisés e para a nação de Israel? Alguma coisa empírica Deus queria ensinar aos filhos de Israel. E aí eu quero que você também entenda o que significa reconhecer o nome de Deus, ou conhecer o nome de Hashem. Porque uma vez eu vi uma pessoa comentando: Francisco, por que vocês colocam o nome de Deus, Deus mesmo em português, né? D-E-U-S, e vocês colocam ali apenas um if em cima, né? Separando. É só para te lembrar que Deus é algo que nós estamos atribuindo a Ele, mas que essas letras que representamos como Deus não significam o seu nome. Deus tem um nome, na qual hoje, segundo os judeus, ele é impronunciável. Quando nós falamos Yud-He-Vav-He Adonai, a fonética dessas letras, a fonética dessa palavra não tem nada a ver com as letras. Adonai quer dizer mestre, o Senhor, o mestre do universo, né? O significado mais correto.
Mas quando nós falamos o nome de Deus, quando nós estamos expressando, o que quer dizer conhecer o seu nome? E aí que eu quero que a gente fique com essa pergunta na nossa mente. Porque se você olhar João capítulo 17, vai lá comigo. João 17. João 17 diz assim, verso 25. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci, e estes conheceram que tu me enviastes. Eu lhes dei a conhecer o teu nome, e continuarei a fazê-lo, para que o amor com que me amaste esteja neles, e eu nele esteja. Olha só, Yeshua está falando que deu a conhecer o nome do Eterno aos seus discípulos e que continuaria a fazer conhecer o seu nome. Se eu conheço o nome do Carlos uma vez, eu não preciso conhecer pela segunda, pela terceira, pela quarta. Quando alguém me apresenta o Carlos, ela não precisa dar a conhecer o nome do Carlos. Basta eu ouvir uma vez. Esse é o Carlos, eu sei que o Carlos é Carlos. Não preciso chegar na terça e falar, qual é o seu nome? É Carlos mais alguma coisa? Não, seu nome é Carlos. Por que Yeshua está falando que eu dei a conhecer o nome aos discípulos e continuarei a dar a conhecer? Ou seja, o nome de Hashem seria dado a conhecer com um processo, com uma evolução, com etapas a serem percorridas na relação que nós temos com Ele. Esse é o primeiro princípio. Nome de Hashem não se conhece simplesmente pelas palavras. Vou te dar um exemplo, volta lá na sua Bíblia em Êxodo capítulo 3. Você conseguiu achar? Está ali, Obrigado. Êxodo capítulo 3. No verso 1 a 15, diz assim, deixa eu ler para vocês de forma mais clara. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levou o rebanho para trás do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo do meio de uma sarça. Moisés olhou e viu que a sarça ardia no fogo, mas a sarça não se consumia. Aqui eu ensinei vocês semana passada que quem tinha a aparência de fogo era o malar, o mensageiro, né? Como ele estava junto à sarça, ela tinha a aparência do fogo. No original hebraico fala-se isso, né? Então disse consigo mesmo, agora me virarei para lá e verei esta estranha visão, e por que a sarça não se queima? Vendo o Senhor que se virava para ver, bradou Deus a ele no meio da sarça, Moisés, Moisés, respondeu ele, Rinene, eis-me aqui. Continuou Deus, não te chegues para cá, tira a sandália dos teus pés, pois o lugar que estás é terra santa. Disse mais, eu sou o Elohim de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque temeu olhar para Deus. Disse então o Senhor, de fato tenho visto a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus opressores, conheço os seus sofrimentos, por isso desci para livrá-los da mão dos egípcios, e para fazê-los subi-los daquela terra para uma terra boa e espaçosa, para uma terra que mana leite e mel, a terra do Cananeu, do Eteu, do Amoreu, do Verezeu, do Eveu e do Zebuseu. E agora o clamor dos filhos de Israel chegou a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Vem agora e eu te enviarei a Faraó para que tires do Egito o meu povo, os filhos de Israel. Neste momento o Eterno está avisando a Moisés da responsabilidade que ele teria de ser mensageiro, de avisar a Faraó para que deixasse o povo ir para que o sirva no deserto. Aí Moisés fala no verso 11, Então Moisés disse a Deus, quem sou eu para que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? Respondeu-lhe Deus, certamente eu serei contigo, e isto se será por sinal de que eu te enviei. Quando houveres tirado do Egito o meu povo, servireis a Deus neste monte.
Então disse Moisés a Deus: quando eu for aos filhos de Israel e lhes disser: o Deus de vossos pais me enviou a vós, e me perguntaram: Ma Shemor, qual é o seu nome? Que lhes direi? Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós. Olha que interessante, irmãos. Para e pensa. Vamos raciocinar a situação de Moisés, né? Moisés foi criado no Egito, durante muito tempo, 40 anos ensinado no Egito. Ele vai para a terra de Midian, lá passam-se mais 40 anos. Mas Moisés tinha ainda a concepção da que ele tinha visto no Egito. Embora Moisés guardou no coração o amor pelo seu povo, o zelo pelo seu povo, a referência que ele tinha naquela relação de homem com Deus era a mesma que os egípcios viviam, de certa forma. Porque os egípcios sempre assimilavam o nome os seus deuses com o nome. Tinha o deus Osíris, tinha o deus Ísis, tinha o deus Ra, tinha o deus Mamon, tinha um monte de deuses que os seus nomes eram o que o identificava. Moisés, ao ouvir essa mensagem, essa responsabilidade, fala assim: o que direi aos filhos de Israel? Qual é o nome do Deus dos nossos pais? Aqui, ó, passa aí para mim o slide, minha irmã. Eu vou te mostrar em hebraico, ó. Ali está assim, ó. Vaiomer Moshe El Elohim. E falou Moisés a Elohim: Hiner Anohi Ba El Bene Israel Viarmati Lahem Elohai Avoterhem Shlartani Elohehem. Aí ele responde: Veihuli Mashemor, o que me dirão? Qual é o seu nome? Aí ele fala: Ma-Omer Alehem, o que eu direi a eles? Qual é o seu nome, Deus? O que me encanta é a resposta de Deus a ele. O que me encanta é a resposta de Deus a ele, porque a pergunta de Moisés é a coisa mais normal. Eu preciso apresentar um Deus à nação de Israel, só que eu preciso falar do seu nome. A resposta de Deus passa, minha irmã. Aí Deus responde assim, ó: Vaiomer Elohim El Moshe. E falou Deus a Moisés: Irie Ashe Irie. O significado dessa palavra é: serei o que serei. Serei o que serei. O que quer dizer isso? Na tradução mais comum do nosso português é eu sou, né? Eu sou. Mas o correto é serei o que serei. Se você continuar, diz assim, ó: Vaiomer kol tomar levnei Israel Alehem Shlatani Alehem. Vocês dirão assim: Irie, ele será. Então, quando Moisés pergunta sobre o nome de Deus, Deus fala: eu serei o que serei. O que significa isso, Leandro? O que significa isso, Alfredo? Olha a resposta de Rashi a respeito disso. Passa para mim, minha irmã. Rashi é um grande rabino do primeiro milênio. Ele comenta assim, ó: a frase que nós acabamos de ler o verso que nós acabamos de ler, ele tem o seguinte significado: eu serei o que serei, significa eu estarei com eles em suas necessidades presente, da mesma forma como estarei nas necessidades futuras. Significa que eles reconhecerão o meu nome pelas minhas ações. Significa que nós conheceremos a Deus não por ouvir falar o nome Carlos,
não por ouvir falar o nome Sandro, não por ouvir falar o nome Denison, mas eu conhecerei Deus pela minha experiência com Ele, pelaquilo que eu vivenciar com Ele, porque Deus não é Deus de palavras, mas sim Deus de ações. Deus age na nossa vida, irmãos, e assim nós o conhecemos. Essa frase, serei o que serei, eu até coloquei ali, presta atenção em mim, que eu estou vendo que vocês estão muito olhando de lado, presta atenção em mim. Essa frase, serei o que serei, ela conota o sentido de ser que Ele era, que Ele é e que Ele há de ser. Ela pode ser traduzida como eterno, porque o sentido dela é de dar que Ele é o único do universo, tudo provém dEle, tudo é por Ele, tudo é para Ele. Tudo é para que Ele possa agir em nossa vida, e assim a gente venha conhecê-lo, relacionar com Deus, ter o nome dEle sobre nós, e saber o seu nome, quer dizer que nós o conhecemos pelas experiências de suas ações. Esse é o primeiro passo para que você conheça Deus, reconhecê-lo em suas ações. Deixa eu botar um pouco de água. Você quer ver, esse verbo não é a primeira vez que ele aparece na Torá. Vai comigo em Gênesis capítulo 26. Gênesis capítulo 26. Olha aqui, a primeira vez que esse verbo irie aparece na Torá está em Gênesis capítulo 26, verso 3. Quando Abraão estava passando, quando Isaac estava enfrentando uma seca, uma fome terrível na terra, ele deseja descer o Egito e Deus o impede. E Deus fala uma frase para ele na qual ele se apega, que ele diz assim, houve uma fome na terra, além da primeira ocorrida nos dias de Abraão. Por isso foi Isaac a Abimeleque, rei dos filisteus em Gerar. Apareceu-lhe o Senhor e disse, não desça ao Egito, habita na terra que eu te disser, mora nessa terra, e eu serei contigo. Irie. Isaac naquele momento, mesmo passando fome, ele pôde conhecer com a experiência o Deus da provisão. Deus o apresenta, Deus se revela a ele como Deus da provisão. Aquela experiência, irmãos, é o que eu falo, a experiência que nós temos, ela é tão forte, ela é tão marcante, que qualquer coisa que nos acontece na vida, não pode nos deixar sair do foco da experiência. Não pode. Assim foi com a vida de Rebeca. Quando Rebeca visualiza a questão de Isaac e Esaú, ela lembra da experiência que ela teve quando ela estava grávida, no momento da dor, no momento da aflição, da gestação, que ela fala assim, por que eu engravidei, Senhor? Por que eu engravidei? E Deus chega para ela e fala assim, duas nações há no teu ventre, o maior servirá ao menor. E quando os dois nascem e geram, ela lembra dessa frase, de maneira que o maior era Esaú e o menor era Jacó. E ela entendeu que a bênção não poderia ser dada a Esaú, mas sim a Jacó, porque o maior serviria ao menor. As dores, os sofrimentos nos ensinam a ter experiências que nos fazem permanecer nele. Eu já contei a experiência daquela jovem, quando tentavam tirar Yeshua dela. Já falei da minha. As experiências que nós temos precisam ser fundamentais, que nos fazem entender e reconhecer que Deus é na nossa vida. É o primeiro passo para reconhecer que Deus é Deus. É o primeiro passo para saber que o seu nome está sobre nós. Aqui é um exemplo claro de o que quer dizer Irie, Achei e Erie. Fique nessa terra, Isaac. Eu sei que nela não tem água, eu sei que aí não tem terra suficientemente boa para que produza o alimento para o seu sustento,
Mas confie na minha palavra, Isaac, que Erriê, achei Erriê, eu serei o que serei na tua vida, e você conhecerá o meu nome. Será que, irmãos, nós estamos preparados para isso? Será que as experiências realmente é o que vão nos fazer reconhecer o nosso Criador? Ou será que no momento da tribulação nós seremos aquela semente lançada à beira do caminho? Ou aquela que está sufocada por causa dos espinhos? Ou por causa daquela semente que está impregnada entre a pedra, de maneira que a experiência que essas sementes tiveram não são suficientes para fazer com que ela produza frutos e fruto em abundância? E aqui não é uma questão de chamar atenção, de repreensão, é uma questão de introspecção e de falar: obrigado, Senhor, porque eu estou aqui para te reconhecer, e nas experiências eu evoluirei como ser humano, como teu servo. Essa expressão, Irriê, Achê, Erriê, ela conota um relacionamento. Deus estava ensinando a Moshe que ele seria conhecido pelas experiências, Roberto. Não igual o Deus do Egito, o Deus Ra, o Deus Mamon, o Deus Osíris, o Deus Íris, que simplesmente tem boca, mas não fala, tem olhos, mas não vê, tem ouvidos, mas não ouve, tem mãos, mas não age. Mas eu sou o Deus não da boca, mas o Deus da ação. O Deus da ação. O que está envolvido em conhecer o nome de Deus? Ainda não respondi. Eu falo que é uma experiência. Mas ter uma experiência não significa que eu vou seguir essa experiência. Vocês concordam comigo? Eu posso ter uma experiência que eu discorde dela. Eu posso ter uma experiência que ela não traz proveito. Então só o fato de ter experiência não me faz reconhecer o nome de Deus. Eu posso ter uma experiência e rejeitá-la. Mas aqui Hashem estava nos ensinando a Moisés e a nação de Israel, e a mim e a você, que ele não é conhecido por palavras, mas ele é conhecido por ações, por experiências, e que nós precisamos vivenciá-las. Seu nome, o seu nome, o meu nome, tem um significado. Em muitos lugares, em muitos países, pais dão o nome aos filhos com a intenção de representar uma característica dos filhos. Isso não é uma característica simplesmente aleatória, que surgiu do nada. Isso é uma característica bíblica. Todas as vezes que você vê, na maioria das vezes que você visualiza o nome dado a uma pessoa na Bíblia, aquilo já representava uma característica na qual aquela pessoa passava a ter ou tinha. Vou te dar alguns exemplos. Vá lá em 1 Crônicas capítulo 22. Se você ler isso aqui no seu português, no nosso português, nós não vamos entender nada. Mas se você ler essa frase no original em hebraico, você vai compreendê-la. Aqui em 1 Crônicas capítulo 22, diz assim, grave isso que eu estou te falando, o nome representa uma característica na qual você tem. Lembra que Yeshua falou que ele deu a conhecer o nome aos discípulos e ele continuaria a dar a conhecer? Então preste atenção nesse tema. 1 Crônicas, capítulo 22, verso 9, diz assim, 22, verso 9. Aqui é Deus falando das promessas. Davi sente no coração o desejo de preparar uma casa ao Eterno, né? O templo em Jerusalém. E devido a ele ser um guerreiro, ter derramado muito sangue, Deus fala que não será através dele, embora ele já tinha angariado recursos para isso. Aí lá no verso 9, Deus fala assim, terás porém um filho, que será homem de paz. Paz em hebraico todo mundo conhece. Shalom. A gente não fala Shabbat Shalom, sábado de paz. Terás um filho e ele será um homem de paz e repouso. Lhes darei o repouso de todos os seus inimigos ao redor. Sholomô.
Shelomó será o seu nome. Shelomó é uma frase que deriva de qual palavra? Shalom. Então, por ele ser um homem de paz, Deus concede o seu nome dentro da raiz da palavra Shalom. Shelomó, homem de paz. Então, ou seja, ali o nome dado ao filho de Davi, Shelomó, era um nome dado conforme a sua característica do que ele seria. Quer ver um outro exemplo? Se você for em Gênesis capítulo 17. Gênesis capítulo 17. Você também só vai entender aqui se você ler no original em hebraico. Gênesis 17, verso 16, verso 15, né? Diz assim, ó: disse também Deus a Abraão: quanto a Sarai, tua mulher, não mais a chamará de Sarai, mas Sara será o teu nome. Eu a abençoarei e dela te darei um filho, e abençoarei e ela será mãe de nações, rei de povos sairão dela. Qual que é o significado da palavra Sarai? Quer dizer nobre, nobreza, princesa, porque dela surgirão o quê? Nobres, reis. Eu falei Sarai? Desculpa, Sara. Deriva da palavra Sara, em hebraico, que quer dizer nobre, nobreza. Então Sara destaca a característica dela de ser mãe de quê? De príncipe, de reis, de nobres. Ou seja, o nome está ligado com a tua característica. Francisco, o que isso tem a ver com o que você está me falando? Tem a ver, meu irmão, porque o sentido de conhecer o nome do Eterno quer dizer que as características do Deus a quem você serve está impregnado aonde? Em você. Vou resumir. Quer dizer que a característica, conhecer o nome de Hashem, reconhecer o seu nome, quer dizer que as características do Deus a quem você serve está onde? Em você. Assim o nome do Eterno está sobre nós. Quando lá em Números capítulo 6, verso 22, se eu não me engano, o Eterno estava falando da função sacerdotal, e ele fala assim: e assim abençoarão os filhos de Israel. Yevareha Adonai veshmereha, Yeha Adonai panaveleha, Issa Adonai panaveleha, veasem leha, shalom. E assim colocarão o meu nome sobre os filhos de Israel. Aqui tem várias características nessas bênçãos. Várias características: misericórdia, bondade, amor, benevolência, verdade, justiça. Todas as características na qual eu e você precisamos ter. Então, se nós queremos ter o nome de Hashem sobre nós, precisamos ter a sua característica. Então, quando Deus ensina a Moisés que ele é, e que ele era, que ele é e que ele será, estava dizendo que eu me tornarei o que você quiser, que eu quiser ser na tua vida. Deus se tornará aquilo que Ele quiser ser em tua vida, em minha vida. Por isso que amar o teu próximo é uma característica extremamente divina, porque as ações do teu próximo, a característica dele, expressa uma característica de Hashem na qual talvez você não tem. E essa multifacilidade, como fala? Multifaceta, multicaracterística, isso representa a característica do Eterno na humanidade. Então aqui, eu quero dar uma ilustração que eu acho fantástica. Fantástica, para que a gente entenda isso melhor. A Mirelle não veio, queria pegá-la como exemplo. Mirelle já está faltando 3 dias para vir ao mundo a Maria Eduarda, né? Que o Eterno abençoe para que ela venha com muita saúde e traga alegria a todos nós. O elo de ligação que uma mãe tem por um filho
por mais que nós, pais, homens, venhamos tentar sentir, tanto pelo fato para com a criança, como a criança pela mãe, nunca vai conseguir chegar na magnitude e na extensão do amor da mãe pelo filho, porque a mãe gerou a criança 9 meses dentro dela. A mãe sustenta a criança durante 9 meses. Quando essa criança vem ao mundo, a mãe passa a ter várias características. Ela passa a amamentar, ela passa a proteger, ela passa a ensinar, ou seja, uma hora ela sustenta, uma hora ela protege, uma hora ela ensina, uma hora ela dá carinho, uma hora ela representa. Imagine Deus da mesma forma, só que de uma forma muito mais abrangente, muito mais profunda, de maneira que esse elo de ligação, uma hora Deus nos ensina, uma hora Ele repreende, uma hora Ele ama, uma hora Ele ama, outra hora Ele ama, outra hora Ele concede amor, e assim vai, essa ligação vai nos unindo com Deus. Vou te dar outro exemplo. Os meus irmãos falam que minha mãe puxa para o meu lado. Eu sou o filho preferido dela, né? Igual Jacó com José. Tomara que não aconteça as mesmas coisas. Graças a Deus meus irmãos têm ciúme de mim, não. Aí minha mãe, todo mundo fala: nossa, você parece que gosta mais do Francisco do que dos outros irmãos, né? Aí minha mãe responde: não é que eu gosto mais dele, é porque eu vejo ele com as minhas características. Ele gosta de receber pessoas, ele gosta de cozinhar para as pessoas, ele gosta de estar perto de pessoas. Minha mãe é assim, minha mãe não sabe viver sozinha, quer estar perto de amigos, quer conviver com as pessoas, é carinhoso. O que faz a minha mãe se identificar comigo? As características dela em mim. Traz isso para a realidade espiritual. O que faz, Deus não tem preferência, eu estou dando um exemplo para mostrar o que faz nós apresentarmos e sermos conhecidos o nome de Hashem em nós, é as características dele em nós. Então conhecer o nome de Hashem, expressar o teu nome, dar a conhecer o teu nome, quer dizer que eu estou no processo de que a cada dia da minha vida, as características de Deus vão sendo aperfeiçoadas em mim e em você. Está dando para conhecer agora o que é conhecer o nome de Hashem? Não basta eu vir aqui e ficar Adonai Tsevaot, Elohim Todo-Poderoso, Hashem. São nomenclaturas maravilhosas que, por mais que nós venhamos expressar a sua magnitude, nunca vai ser extremamente explicada pelo homem, mas o mais importante do que conhecer a fonética do seu nome é conhecer a característica das suas ações e vivenciá-la. Provérbios capítulo 3, vai lá comigo, quero que você abra. Provérbios capítulo 3. Provérbios 3, versos 5 e 6, diz assim, ó: confia no Senhor de todo o teu coração, não te estribes no teu próprio entendimento, reconheça-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Confia no Senhor. Irmão, será que nós confiamos o suficiente? Eu preciso fazer essa pergunta, porque quando nós olhamos as ações dos patriarcas, quando nós olhamos esses aprendizados da Torá, quando nós olhamos para Yeshua HaMashiach, o autor consumador da nossa fé, quando nós olhamos os exemplos dos discípulos, as experiências positivas e negativas que todos tiveram, é para aprendizado meu e teu, é para que eu olhe a característica deles e tenha uma confiança. É para que assim como Isaac passou dificuldade na terra e teve fome, talvez você possa passar, mas confie no Senhor
e não confie no teu entendimento. Reconheça em todos os teus caminhos, e Ele endireitará a minha e a tua vereda. Será que nós somos suficientes para confiar nas experiências que nós temos com o nosso Criador? Será que nós temos o peito aberto de falar: Senhor, seja o que o Senhor quer ser em mim? Será que eu quero conhecer o Deus das experiências? Ou será que eu quero ficar na passividade da minha vida? Na tranquilidade da minha vida? Sabe como que nós somos? Eu vou mostrar logo depois. Nós queremos ser livres dos capatazes de Faraó e dos seus oficiais, mas não queremos a eterna redenção, a eterna libertação, porque a eterna libertação causa dor, causa sofrimento, às vezes ela causa perda, e nós não somos acostumados a perder. Só que confiar em Hashem e conhecer o teu nome significa isso, irmãos. Significa que uma hora perdemos, uma hora sofremos, porque isso é importante para a evolução do meu caráter, Rutinha. Será que no momento que nós estamos passando necessidade, nós estamos numa crise financeira tremenda, e nós cantamos aqui: ainda que a videira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento no campo, eu me alegrarei em ti. Irmão, será que isso é do nosso interior? Será que no momento onde a minha empresa quebra, onde meu trabalho eu perco o emprego, onde eu deixo de ter a posição, será que minha confiança está no Senhor? Será que no momento quando meus pais estão com a enfermidade, com a doença terminal, será que no momento onde que minha família está passando por problemas e dificuldades, será que eu falo essa palavra? Será que as experiências RE, Axé e RE, Ele será o que Ele quer ser em nós? E eu confio plenamente nele. É isso que nós precisamos entender. É isso que eu preciso trazer para a minha realidade. É fácil? Lógico que não. Mas é possível. É possível. Nós não estamos falando de super-heróis na Bíblia. Nós estamos falando de homens com imperfeições, mas que abriram mão das suas imperfeições para ser homens perfeitos. Homens que lutaram para ser perfeitos, talvez nem alcançaram essa perfeição, mas lutaram para ser. Eu não olho para trás, não largo mão do arado, porque quem faz isso não é digno do reino dos céus. Mas aquele que olha para frente, confia no Senhor e não estriba no seu entendimento, esse sim, Deus endireitará o seu caminho. Deus sim, esse sim. Confiar em hebraico, essa palavra que está aqui, que nós lemos, confia no Senhor, é betar, que significa com certeza, tranquilamente. Vem da palavra batar, que em hebraico é confiar, acreditar, apoiar-se em algo, estar seguro, estar tranquilo. Eu vos dou a minha paz, não vou lá dou como o mundo a dar, mas eu vos dou a minha paz. A paz de Deus é quando tudo está em turbulência, mas no teu interior há confiança nele. A segurança de Deus é quando tudo está em insegurança, mas você sabe que Ele virá ao teu socorro. A esperança é quando tudo está em desesperança, e você sabe que Deus é por você, porque Ele abençoa aquele a quem ama. Porque se você está numa correção, se você está numa formação de caráter, é porque Deus te tem como servo e como filho, e Ele quer te aperfeiçoar. Quantos de nós padecemos problemas? Quantos de nós sofremos? Zé contou uma experiência aqui que eu achei fantástica para o meu ensino. Uma mulher servia a Deus, a sua mãe morre e ela deixa de servir a Deus. Irmãos, quanto de nós passamos por isso? Nossos pais estão com câncer, sabe o que é? Nós queremos algo paliativo, nós somos pragmáticos, instantâneos, queremos aquela coisa bem sofista mesmo, né? Ser pragmático, eu quero agora, mas minha mãe talvez está com câncer terminal, meu pai com câncer terminal, sei lá, estou dando exemplos, e nós estamos chorando, Deus, por que você faz isso, Deus? Sabe como que nós queremos ver a nossa mãe, o nosso pai? Sem doença nenhuma, mas ele pode estar na praia, ele pode estar curtindo a vida, mas sem a salvação da vida. Nós estamos, tranquilinho quando isso acontece. É verdade ou não é? Tranquilinho. Meu pai está lá,
Minha mãe está lá, ó. Minha irmã está lá, ó, seus filhinhos, cheio de idolatria, mas eu nem me pôr. Na hora que vem um câncer, bota a culpa em Deus. E quando talvez Deus está querendo ensinar o teu pai, tua mãe, a tua vida, a tua família, a reconhecê-lo, a mover alguma situação, irmãos. Reconhecer a Deus é reconhecer que em todas as circunstâncias Ele está contigo, e você o ama, e que a vontade dEle é perfeita, e você se entrega a ela. Isso é reconhecê-lo, isso é ter o nome dEle sobre nós. Aparecia a Abraão e a Isaac e Jacó como Elohim Todo-Poderoso, mas pelo meu nome, Yud-He, Vav-He, não lhe foi conhecido. Agora eu vou te ensinar por que Deus fala isso com Moisés. Por que Deus fala isso com Moisés? Segundo os rabinos, passa um pouquinho, minha irmã. Pode passar. Acabou? Desculpa, eu esqueci de colocar então. Segundo os rabinos, Rashi comenta, Rashi é o mesmo rabino que eu citei do primeiro milênio. Ele diz que quando Deus falou para Moisés esse texto, fala para Moisés que eu apareci. O que estava acontecendo aqui? Volta a sua Bíblia para você entender. Vai lá em Êxodo capítulo 5. Êxodo capítulo 5. Do verso 20 diz assim, ó. Aqui os filhos de Israel, Moisés tinha chamado, o Eterno tinha chamado Moisés para anunciar a Faraó, Jorge, para libertar os filhos de Israel. E quando Moisés vai anunciar a libertação para Faraó, o que o Faraó faz com os filhos de Israel? Aumenta a carga de trabalho. Antes vocês tinham a palha para construir os tijolos, agora nem a palha vocês vão ter. Além de vocês já trabalharem demais, agora vocês vão ter que construir os tijolos na qual eu estou mandando vocês construir os edifícios. E aí, a nação de Israel sofre mais ainda com o chamado de Deus de quê? De libertação. Sofre mais ainda com o chamado de Deus de libertação, Jorge. Sofria mais do que antes. E Moisés chega para Deus lá no verso 20, diz assim, ó. Ao saírem da presença de Faraó, encontraram-se com Moisés e Arão, que vinham ao encontro deles. E lhes disseram, olhe o Senhor para vós e julgue isso, pois nos fizeste repelentes diante de Faraó e diante dos seus servos, dando-lhes a espada, não para nos dando-lhes a espada nas mãos para nos matar. Então, tornando-se Moisés ao Senhor, disse, Senhor, por que trataste mal a este povo? Por que me enviaste, Senhor? Moisés vai interpelar a Deus, a forma como Deus estava agindo. Aqui Moisés não faz isso, segundo os rabinos, com a intenção, Ricardo, de contrariar a forma de Deus agir. Mas Moisés queria entender, foi isso que fez com que Deus continuasse a ensiná-lo. Mas de certa forma Deus quis ensinar a Moisés algo que os patriarcas tiveram, na qual ele não estava tendo. Porque quando Moisés vai interpelar a Deus no sentido de entender a forma dele agir, ele fala assim, eu apareci a Abraão, Isaac e Jacó pelo meu nome El Shaddai, mas por Yud-He, Vav-He, não me revelei a eles. Os rabinos ensinam que neste momento Deus estava ensinando a Moisés que os patriarcas serviram a Deus sem questionar. Você não vê Abraão questionando a Deus quando Deus manda a ele oferecer Isaac, em nenhum momento. Você não vê Alisa e Jacó questionando a Deus quando manda ele ir para uma terra onde ele não teria segurança nenhuma. Você não vê Isaac questionando a Deus quando Deus fala para ele ficar naquela terra onde ele não teria provisão. Deus estava ensinando a ele, a Moisés, que os patriarcas viviam com ele pelo coração, pelas emoções e não pela razão. Embora Moisés representava a razão de uma forma muito clara, mas Deus estava ensinando Moisés, assim como o seu intelecto maravilhoso, a tua sabedoria, que está fazendo você a me perguntar sobre isso, ande com essa sabedoria, mas ande também pelo coração. Saiba que eu sou o Deus da provisão, eu sou o Deus da salvação. Por mais que Faraó tente lutar contra você, eu sou o que sou, e eu libertarei a nação de Israel.
Age pelo coração. Irmão, quantos de nós agimos só pelo intelecto e deixamos de agir pelo nosso coração? Pelo coração de confiar em Deus, pelo coração de confiar que Ele é o Criador, que Ele é provedor de tudo, que Ele há de nos sustentar. Rashi cita isso, ó. Indica que Deus falou com ele palavras de orientação para responder à pergunta: por que você maltrata o povo? A partir desse momento, Moisés se torna aquele homem valoroso, perfeito, que age com o coração e também com a mente. Não estou falando para a gente ser guiado para fazer loucura pela fé, tá? Raciocina na tua fé. Não faça tudo que as pessoas te mandam fazer. Tenham consciência, raciocine. Não anda pelas essas lideranças doidas, nem por qualquer liderança, seja eu, seja o pastor José, que manda fazer loucuras. Você precisa aprender a raciocinar. Precisamos entender a ação de Deus, mas haja com o coração quando no momento da tribulação você não visualiza aquela ação de Deus. Eu já estou encerrando, tá? Já estou encerrando. Olha só, 1 João capítulo 4, vai lá comigo. Primeiro João capítulo 4. 1 João, tá? Agora não é João não. 1 João capítulo 4. Tudo que eu expliquei aqui, que eu acho que se eu tivesse lido esse texto no início, vocês já teriam entendido. Mas a Bíblia é assim mesmo, né? Os judeus ensinam dessa forma. Eles fazem toda uma introdução, toda uma parábola, toda uma comparação para chegar numa conclusão. E aqui é o objetivo, né? Espero que vocês possam entender. Se eu tivesse lido esse texto aqui no início, era a minha pregação, era o meu ensino. Quando nós lemos lá João 17, João não precisa ir lá, fica aqui. Em João 17, que Yeshua fala que deu a conhecer o seu nome aos seus discípulos e que daria a conhecer, ele cita para que o amor com que tens me amado esteja neles e eu neles esteja. O elo de ligação entre Deus e o seu Messias e entre o Messias e os seus discípulos está na palavra amor. Está na palavra aravá, amor. E aqui 1 João diz assim, ó, verso 4, versículo 7. Amados, amemo-nos uns aos outros, pois o amor é de Deus. Quem ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Nisso se manifestou o amor de Deus para conosco, em que Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que por meio dele vivamos. Nisso está o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus assim nos amou, ou seja, se Deus exerce o amor por nós, nós também devemos amar uns aos outros. Olha que você está conhecendo o nome de Hashem. Olha que o nome, você lembra da minha mãe que eu falei que as características minhas dela estão em mim? E ela se aproxima de mim. Quando Deus entende que a característica dele está em você, o amor dele está em você, a misericórdia dele está em você, a paciência dele está em você, o perdão dele está em você, a benevolência dele está em você, a provisão dele está em você, ele reconhece o nome dele sobre você e sobre mim. Ninguém jamais viu a Deus, verso 12, mas se amarmos uns aos outros, Deus está em nós e em nós é aperfeiçoado o seu amor. Aperfeiçoado o seu amor. Nisso conhecemos que estamos nele, e ele em nós, porque por ele nos ter dado o seu Espírito. Vimos e testificamos que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Todo aquele que confessar que Yeshua é o Filho de Deus, Deus está nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor, e quem está em amor está em Deus e Deus nele.
Se eu for continuar, você vai ver que lindo é esse texto. Conheçamos o nome de Deus. Aí é uma pergunta que cada um de nós precisamos fazer. Será que eu conheço o amor de Deus? Pare e pensa comigo. Será, olha aqui Jorge, a pergunta. Será que eu conheço o nome de Deus? Você quer saber se você conhece o nome de Deus? Você exerce amor? Porque Deus exerce amor por você. Você exerce misericórdia? Porque Deus exerce misericórdia por você. Você exerce perdão? Porque Deus exerce perdão por você. Você exerce paciência? Porque Deus exerce paciência com você. Eu não preciso mostrar para vocês o fruto do Espírito, que é tudo isso que eu estou acabando de te dizer. Porque é assim que conheceremos o nome de Hashem, quando as características dele estiverem impregnadas no nosso ser, e nós expressarmos isso ao mundo. Agora, quando eu deixo de amar, quando eu deixo de compartilhar, quando eu deixo de dividir, quando eu deixo de somar, quando eu deixo de ser algo bom para o meu semelhante, eu deixo de ter o nome de Hashem sobre mim. Essa concepção de que aquilo que Deus te dá é aquilo que você tem que dar ao outro, isso é bíblico. Yeshua, quando estava ensinando para aquele homem credor, que ele tinha um juiz que mandou prendê-lo. Vocês lembram desse exemplo? O juiz mandou prendê-lo. Não lembro onde está, acho que é Mateus capítulo... Depois vocês procuram aí. Mandou prendê-lo. Neste momento aquele homem vai lá e clama: Senhor, tenha misericórdia de mim, Senhor. Tem misericórdia de mim. Eu estava com essa dívida, eu estou inventando um texto, né? Eu estava com essa dívida aí, eu não tive condições de pagar, infelizmente perdi o meu emprego, passei por tribulações. Tem misericórdia de mim. O juiz fala: vai, meu filho, eu perdoo a tua dívida. Ele anda mais alguns quilômetros, ele encontra um homem que deve para ele R$1.000. Me paga, seu miserável. Me paga, seu pilantra. Seu canalha. E começa a xingar, né? O ser humano é assim. Mas me perdoa. Eu também perdi o emprego igual você, não consegui te pagar. Me paga, senão eu te colocarei na prisão. Me paga. E ele vai, não é misericordioso para com aquele devedor. Neste momento, aquelas pessoas que visualizam a cena voltam lá para o juiz e falam o quê? Senhor, aquele homem na qual você exerceu misericórdia não está exercendo pelo outro. Isso quer dizer que se aquilo que Deus faz por você, você não faz pelo teu semelhante, você não tem o nome de Hashem no teu coração. Porque a sua característica não está nele. Eu não tenho o nome de Hashem no meu coração, porque a característica não está nele. Por isso que eu aprendi aquilo ontem no trânsito. Deus comportaria assim com esse homem? Deus falaria daquela forma? Será que é assim que nós precisamos proceder? Irmãos, Deus está aqui para formar o nosso caráter. E eu convido a cada um de vocês a ser um homem melhor, uma mulher melhor, um pai melhor, um filho melhor, um esposo melhor, uma esposa melhor, um irmão da congregação melhor, um pastor melhor, um líder melhor, um servo melhor, um cidadão melhor, um participante dessa sociedade melhor, uma pessoa mais amorosa, uma pessoa que tem a característica de Deus, que é isso que vai fazer com que Deus seja reconhecido em nós. Não vim aqui falar Adonai, falar Hashem. Isso é uma fonética que a gente ensina a uma criança de 3 anos, e ela fala isso em 10 segundos. É maravilhoso pronunciar o nome de Hashem no momento próprio. Mas o que eu estou te ensinando, que assim como Deus não é Deus de palavras, e Ele mostrou isso para Moisés, mas Deus de ações, que sejamos nós também. Mas que nós sejamos igual os nossos irmãos que saíram do Egito, que falaram assim: mas Moisés, desde o momento que você falou com o faraó para nos libertar, o sofrimento só aumenta. Você quer uma verdade do seu amado pastor? O nosso sofrimento só aumentará. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus nos ama. E Ele quer formar a nossa vida, a nossa essência, o nosso caráter, prepararmos para verdadeiramente sermos os teus servos. Agora, se eu sou igual àqueles, fala Moisés, quero ser livre só do capataz do Egito, só da opressão do Egito. Isso não leva à verdadeira libertação. Que Deus te abençoe e te guarde. Que Deus faça resplandecer o seu rosto sobre ti e sobre nós, e que Ele conceda sempre a tua paz,
e que mesmo que não haja fruto na vide, mesmo que não haja alimento no campo, todavia me alegrarei no Senhor e esperarei no Deus da minha salvação, da nossa salvação. Baruch Hashem, Shabbat Shalom para todos. Amém.